Betifocus, Soturna Divindade. Capítulo 5. Divina Injustiça. No dia seguinte, Pedro acordou mais cedo do que de costume. No caminho da cozinha, esbarrou com o pai, que também acordara antes do horário habitual, e assim decidiram tomar café juntos. Tiago, extremamente feliz, sorria à toa, e Pedro mantinha a cara amarrada. Legal, né? Casa cheia? Disse Pedro, tentando mostrar sua insatisfação através de metáforas. Ruizinho, a mamãe. Se eu não tivesse tanta coisa para fazer, tentaria me resolver com ela. E sentou-se, tentando falar o mais baixo possível, naquele tom que antecede o cochicho. Eu bem queria ver você e sua mãe resolvidos. É difícil manter a paz entre os membros da família. Pois nem todo mundo consegue ser paciente e compreensivo. Então, eu peço-te que não desconte suas frustrações em sua mãe, tudo bem? E bebeu um golinho do café com leite. Agora me diga, como está indo no trabalho? Ah, pai, eu passei em 2 estabelecimentos e não consegui descobrir exatamente o que eu fiz de errado. Eu não obtive as respostas que eu queria. Estou investigando um falso exorcista, tentando incriminá-lo com provas coesas, mas eu não sei o que fazer. Ele lançou uma cara desanimada ao pai, que lhe retribuiu com um sorrisinho carinhoso. As luzes do sol iluminavam o cansado rosto do pai, com olheiras e pontinhos pretos ao queixo de uma barba recém-feita, que o homem fazia todos os dias. Filho, se estás falando de falsos profetas, não tem como comprovar se não falares com líderes mediúnicos reais. Isso é, se precisar provar que ele é realmente uma farsa, fale com um de verdade, ora. Não vejo motivo para fugir disso. O homem deve ter uma alma tão suja que pode ser comprovado com um clínico espiritual olhar. E isso serviu de insight para o adolescente que mirava o pai chocado. Que ótima ideia! Procurar líderes religiosos reais poderia ser finalmente o comando para se encontrar no caminho. E aquele sorrisinho do menino demarcava um obrigado discreto não verbal, mas o mais sincero possível. O garoto voltou no quarto para acordar o Rui e estava com a cabeça planilhando todo o plano daqui em diante. Já faz mais de uma semana, pensava Berenice enquanto tomava banho naquela manhã. Talvez seus pais estivessem certos em dar aquela parada na carreira mediúnica anos atrás. O que isso trouxera de positivo para sua vida, afinal? As reuniões de sermão vagabundo que acabaram por fazer Rui fugir de casa? Fora outras questões que a faziam chorar tantas vezes. Joana não vinha trabalhar desde o sumiço de Rui. É estranho quando alguém que você convive todos os dias na mesma casa para de frequentá-la. Parece que um cômodo está vazio. Deixou de existir. É como se de repente ficasse um buraco. Não ouvia mais a voz de seu filho. Essa carência maternal havia-lhe entregue de braços abertos a companhia de Rosália e Bartolomeu em buscas anteriores. Não se ouvia Joana anunciando o almoço. E essa mulher fora empregada desde sua pré-adolescência, e já na adolescência de Álvaro. O garoto aprontou poucas e boas à mulher logo que essa chegou ao casarão. E salário alto, se considerado o emprego e o padrão social do arquétipo. Nada extraordinário, mas a moça era muito bem valorizada. Trabalhava na casa do casal de barões e posteriormente na sede paulista da USEB, o que era genial por si só. Era um estado social que Joana não tinha experimentado e talvez não iria experimentar novamente. Já Berenice, com seu filho, ela quase não convivia. Como o expediente de taxista não tinha seu horário tão definido, ela acabava sempre voltando tarde da noite, quando o Rui já estava dormindo com seu pijaminha azul de estampa de aviões. Mas agora também não estava lá. Cama vazia. Ela iria enlouquecer se continuasse lá. Chorou no sofá, sozinha. Não havia mais o que fazer, estava sem recursos, até financeiros. Voltaria a trabalhar. Claro que estaria sempre atenta a novos detalhes, mas precisava se distrair, voltar a circular, fazer girar seu taxímetro. Inferno! Não estava com paciência para escutar novamente aquelas conversas que se puxa com taxistas durante corridas longas. Era um saco. Por que raios as pessoas acham que taxista é lata de lixo de conversa banal? Não é possível. Olham para o rosto de um desses motoristas e pensam, com que tipo de assunto banal posso encher seus miolos? Mas em meio a pensamentos que misturavam fúria, depressão e saudade,
que a moça resolvera que encostaria as mãos em seu próprio volante novamente. Para ser sincera, estava até com falta de fazer seu ofício. Esse era um ótimo momento para ser lata de lixo, inclusive. Se possuía algum momento perfeito para conversas banais, eram estes, momentos de instabilidade psicológica. Distrair a cabeça faz bem. E não que ela quisesse esquecer que o filho sumiu, mas pensar nisso a todo momento é autotortura. Ficar se torturando com pensamentos voluntários somente porque precisa pensar é clamar por doenças psicológicas. A melhor forma de superação é o esquecimento momentâneo causado pelas distrações banais. E às vezes, é melhor ser feito de lata de lixo de conversa banal do que lata de lixo impotente em sua própria casa. Desligou o chuveiro e saiu do banho decidida. Voltaria a trabalhar com seu táxi, no mesmo ponto de sempre. Não estava preparada, mas iria. Que remédio. Ei, Rui, acorda, tá na hora! Rui despertou. Pedro emprestou-lhe uma roupa, afinal não poderia ficar semanas com a mesma roupa. Casaco acinzentado, calça social e camisa branca. Pedro, uma camisa azul clara enfiada por cima de uma comum camisa preta. Foi contra a ideia de colocar casacos naquele calor, mas Rui insistiu que a rua Cullen ventava um bocado, e se prevenir nunca é demais. O que é verdade. A prevenção raramente se torna excessiva, uma vez que ela vem justamente para coisas não planejadas. Coisas estas infinitas e diversas. Nunca se sabe se você vai precisar de casacos. Ou de um pequeno revólver roubado no dia anterior de um fiador. Era um caminho comum que, no dia anterior, Berenice, junto dos amiguinhos de Rui, esteve procurando por alguém que soubesse da boina. E Pedro já descia o elevador. Casaco nos ombros, revólver no bolso e uma faca que Rui pegara na cozinha e achara importante levar. Poupariam balas. Não sabiam o modelo. Não usaram nenhuma. Estava carregada e só. Esperava que não fossem estrear o artefato ainda naquela manhã, mas... E se fossem? Pedro achou sensato levar a sério a postura protetiva de Rui quanto à sua segurança. Era bem compreensível, na verdade. Os dois eram menores de idade, e agora mexiam com pessoas perigosas. Se parar para pensar, se eles morressem na beira de um rio, como uma dona Anita qualquer, poderiam simplesmente não ser lembrados. Teriam que sobreviver para bancar os heróis depois. E isso conta ninguém saber o que estava vendo. Nem sua mãe, que era membro da seita. Nem Álvaro. Sequer Berenice. Vamos poupar nossas balas e nos prevenir. Térreo. Os meninos saíram para a rua, agora já acostumados com a caminhada a pé. Rui colocou um gorro e óculos de sol. A polícia talvez buscasse por ele. O hotel que fugira anteriormente, a essa altura, já estaria lhe denunciando. De sobrinho elitizado do homem mais influente da cidade para um mendigo. E de mendigo para alguém que morava de favor com um adolescente metido a sabido. Pedro mal caminhara 1 quilômetro e o sol das 8 já esquentava seu corpo. Tirou o casaco do ombro e amarrava no quadril. Rui suava, mas não despia sequer uma peça de roupa. Suor resolvia-se facilmente com antitranspirante, mas fugir da polícia não se compra no mercado. Só então decidiram o que tinham de fazer para que soubessem o que eles fizeram de certo e errado. Retomar os passos. Saberam onde erraram. Ambos muito ansiosos e com taquicardia, fizeram uma depressa caminhada. Rui sentiu-se mal por um momento e passou sua mão esquerda pelo seu peito, como se sentisse uma crise fraca e amena de asma. 2 quilômetros. Bondes passavam, revólver no bolso. Pessoas andavam e a faca no bolso. Poupariam balas. Cada um fazia o trajeto no seu mundo. Em silêncio. Não tinham mais o que falar. Rui lera os pensamentos todos do garoto que ainda estavam transcritos em um papelzinho na caderneta. Ainda no dia anterior. Era muito recente. O ressignificado de uma cruz e todo o falso poder de Álvaro. Felizmente o Ourives falara demais. Graças a Deus. Se Marques não tivesse aberto o bico, não estavam a um pé da imobiliária de conseguir os documentos que incriminassem o Barão do Silveira. Para Pedro, era imensa sorte a existência de pessoas como Ourives Marques. Uma pessoa ingênua que respondia a tudo o que lhe perguntassem, sem quaisquer critérios de seleção. Como se qualquer pessoa fosse um amigo em potencial. E não é. 1 quilômetro. Rui tomou a frente e apertou o passo. Pedro seguiu.
Ele afirmou que sentia que algo imensamente ruim havia acontecido, mas não conseguia decifrar o que era. Continuou caminhando. Homens e mulheres caminhavam nas ruas, famílias e cachorros. Era um caminho bastante movimentado, o que, claro, tinha suas vantagens, pois raramente seriam abordados por alguém para fazer algo estranho. E foram. Chegaram. Rui retirou os óculos escuros e o casaco. Quebrou o vidro da janela com os pés e gritou para que todos ouvissem, tão apavorado que sequer se lembrava de que não poderia ser visto após tudo que estava lá dentro. Pedro espiava ao lado e, quando chegou, não conteve seu pavor e gritou junto. Meu Deus, o Sr. Max está morto! Pedro e Rui tremeram desesperados. Não conseguiram falar. Não conseguiam chorar. Estavam pela primeira vez diante de um cadáver. E não era qualquer cadáver. Marques, o senhorzinho com o qual haviam convivido por pouco, mas agradável tempo. E talvez a única luz que talvez possibilitasse entrar no bendito túnel. Achar a luz no final dependia dele. Rui gritou um enorme Álvaro! Enquanto desempoleirava e saía andando. Pedro não entendeu, mas respeitou o luto do amigo. O corpo do homem estava sangrando, jazido no chão, ao lado de uma caixa de cruzes vazia. Alguém roubou todo o estoque. Não bastou acabar literalmente com a vida de um idoso? Chamaram a polícia por anonimato em um telefone semipúblico e seguiram rumo às suas casas. Que droga! Estavam matando as pessoas que entravam no seu caminho. E era alguém que sabia o que tinha acontecido e onde eles estavam pesquisando. Aliás, sabiam que ele estava pesquisando. Pode ter algo mais invasivo que isso? Seguiam rumo ao apartamento de Pedro, com um Rui já disfarçado, e encontraram com Rosália no meio do caminho. Rui virou de costas. Oi, Rosália. Tudo bom, amiguinha? Iniciou Pedro uma pergunta, para tentar disfarçar uma presença amiga bem ao seu lado esquerdo. Eu tô com pressa para resolver o negócio, mas depois eu falo com você, tudo bem? Sorriu o adolescente, clamando para ser convincente. Rosália não era como qualquer criança e reparou no clima estranho que pairava no ar. O menino de costas inquieto e o adolescente claramente em um momento de ansiedade. Espera, como é que você sabe meu nome? E quem é esse garotinho aí do seu lado? Eu quero ver o rosto dele. E Pedro sorriu de nervoso. Não poderia fazê-lo, mas não conseguia enganar a menina. Vamos, o rosto dele, dizia a já teimosa e impaciente Rosália. Não se pode subestimar crianças. Elas não são idiotas e sabem exatamente quando e como diferenciar se é uma brincadeira e se alguém está falando sério. Principalmente se alguém está mentindo em respeito de sua afirmação. Ela sabia, e não aceitaria esse tati-bitati ridículo para convencê-la. O relutante Pedro revirou o encapuzado Rui armado com seus óculos de sol, se sentindo o próprio Clark Kent. Mas ela começou a chorar e pular no lugar. Eu achei! Pedro tapou a boca da menina. Cala a boca, garota! Quer estragar tudo? Rosália tinha razão de estar assim. Deu-lhe uma bufetada no rosto de Pedro e ficou encarando o Rui por alguns segundos. De que lado eles estavam, afinal? Por que se esconderam por tanto tempo? Rui chorava também. Então ambos se aproximaram em um caloroso abraço. Eu tava com saudade, seu idiota! E chorava abraçada. Por que estás fugindo até de seus amigos? E ficou olhando o rosto dos inquietos meninos, ainda um pouco descrente de qualquer resposta que lhes dessem. Oh, eu sei que faz um tempinho que a gente não se vê. Eu estava perdido nas ruas e o Pedro me ajudou. Estou na casa dele até terminarmos um projeto. E depois eu volto, dizia Rui, tentando ser omisso e verdadeiro ao mesmo tempo. Então o Pedro já havia te encontrado? Certo. Acabou o suspense agora. Volte para casa, Rui. Você não sabe o que estás a falar. Não viu como sua mãe sofre com tais fugas e proteções. Teu tio já lhe deu uma cruz que lhe protege de tudo. Berenice chora todas as noites. Hoje eu vejo que por pura culpa sua, seu pulha. Eu vou contar agora para que ela saiba o otário que te tornaste. Rosália gritava no meio da rua aos prantos. Decepção era o sentimento que mais te definia agora. Traição de confiança. Rui era um falso, um psicopata. Uma criança que sequer se importava se fazia ou não sua própria mãe sofrer com tudo que ocorria. Rui não merecia respeito ou a amizade que tinha de Rosália. Mas... E se eu te contar o porquê que eu tô junto com o Pedro nessa? Você promete me entender e me perdoar, por favor?
Começou Rui, com o olhar de quem implora quando Rosália já estava indo embora de costas. A garota recuou. Resolveu dar uma chance pro Rui e pro que o garoto ia dizer. Pelo amor de Deus, é o Rui, o garoto da boina, o motivo do choro de Berenice. Olha, eu fui encontrado, mas não é só por isso que o Pedro está trabalhando. Quem contratou ele queria algo a mais. Estamos dando um jeito de mudar a minha vida e a da minha mãe para sempre. E não é tão difícil. Basta colocar o Plínio na cadeia por matar o Saulo. E o Álvaro estamos procurando os seus podres. Desfazemos a seita ridícula deles. E aí eu já volto para casa com ares renovados. Rosália começou a respirar melhor, talvez experimentando assimilar tudo o que fora lhe dito e absorver as informações. Perdoar. E a mocinha começou a refazer o caminho que fez para se afastar, agora para se aproximar dos meninos lentamente. É um pouco difícil, mas eu prometo manter segredo de Berenice. E sorriu, abraçando o Rui. Mas o Bartolomeu vai ficar sabendo. E começou de novo a cair no choro. Rui, você não sabe o desespero, as madrugadas e os vários choros que caímos por conta de seu segredo seguro, ouviu bem? Vai ficar tudo bem, eu te garanto. E olhou, mirando seus olhos no centro dos de Rui. Bartolomeu há de entender. Estamos enrolando Berenice até que você apareça, está bem? Não leve muito tempo para terminar o que está planejando, tá? Fique com Deus, Rui. E Rui viu um vestidinho rosa e cabelos louros se afastar de costas ao horizonte. Pedro sorriu vendo tudo aquilo. Mais uma cúmplice ao que ele via. Plínio, leu Alfredo, tentando não dizer o nome em voz alta. Então esse é o nome do maldito assassino do meu pai. Plínio, membro da seita paulistana da Eusébio. O nome, a foto e outras descrições acerca de Plínio constavam num cartaz fixado no mural de foragidos da delegacia. E, infelizmente, o Alfredo sabia onde encontrar o homem. E se não fizesse justiça com suas próprias mãos, como sua avó fazia questão de desencorajá-lo, o garoto ao menos faria um novo boletim de ocorrência contra o homem. E naquela noite, assim que sua mãe voltou do exaustivo emprego que lhe tomava às tardes, Alfredo decidiu desabafar. Falar o que sentia e pensava. Todos de pijamas, sopa de ervilhas. O silêncio era quebrado apenas pela sucção da sopa quente trazida pela colher, ou sopradas para afastar o imenso calor do caldo recém-saído do caldeirão. Thelma mirava Alfredo em silêncio, e a melancolia de Cláudio sequer lhe permitia perceber. A família de Saulo estava inteira enlutada. Homem jovem, bom, alguém afinal ele se envolveu. Com Plínio, disse o garoto, retirando o cartaz dobrado debaixo da sua camiseta e deixando exposto sobre a mesa, respondendo o sutil questionamento de Thelma. Esse homem matou meu pai. Ele já foi denunciado e está sendo procurado pela polícia, mas ainda não o acharam. Onde você conseguiu esse cartaz? Questionou Cláudia, incrédula com a foto do assassino e de seu marido, agora do lado do prato de sopa. A situação tomava tons escuros e sombrios. O luto possuía a mulher como depressiva melancolia, mas tomara conta de Pedro com profunda sede de justiça. Ouça, Alfredo, se fizer alguma coisa contra esse homem, ou estiver cogitando fazer alguma besteira, podes esquecer que eu sou sua mãe. Se eu matá-lo, será para trazer justiça e orgulho pro meu pai. Eu não entendo qual é o problema. Mãe, ele matou seu marido. O meu pai. Tente entender minha indignação. Aonde conseguiu essa foto? Perguntou aos berros Cláudia, já ignorando completamente a sopa. Eu roubei do mural da delegacia, tá legal? Gritou o menino, devolvendo os mesmos berros e na mesma intensidade. O que raios foste fazer na delegacia? Preciso fazer alguma coisa. Eu não confio na polícia. Acho que não estão dando prioridade nas buscas pelo assassino. São corruptíveis, podem estar envolvidos, abafando o caso. O olhar de desaprovação e decepção da mãe foram um soco na boca do estômago do jovem. Ele esperava orgulho ou até mesmo o mesmo sentimento de vingança, mas fora recebido com um grito e a mulher começou a chorar. Primeiro seu pai, agora você, está se tornando como ele. Suas más companhias irão te arrastar para baixo. Continue assim e veja onde parará. As intenções podiam ser boas, mas boas intenções não justificam péssimas atitudes. E isso levaria à prisão, caso continuasse a envolver-se e atrapalhar o trabalho da polícia. Devolva o cartaz onde pegou, aconselhou sua avó, voltando a tomar a sopa com naturalidade. Peça desculpas e devolva o cartaz. Alfredo levantou-se da mesa, dobrando e guardando o cartaz no bolso.
Eu não vou devolver. Cláudia começou a chorar. Um chorinho silencioso que refletia toda aquela depressão que já trazia de bagagem e que bastou um gatilho para carregá-la até a chorosa situação. Alfredo parou no batente antes de entrar na porta do quarto, abandonando a família, a sopa e o medo na mesa. Eu vou levar a polícia até ele. Eu juro. Farei justiça pela morte de meu pai. Plínio levantou sonolentamente da cama e seguiu até a cozinha. Beatriz e Bartolomeu já tomavam café da manhã. O homem vestiu paletó e anunciou sua saída, prometendo à esposa sua volta e selando adeus ao filho com um beijo na testa. Saiu, rumo à sede da seita. Reunião costumeira para tratar de importantes assuntos. Olhar na cara de Álvaro e Pedro, depois de todas as desconfianças de ambas as partes, era difícil. Havia uma crescente guerra civil lá dentro. Álvaro ainda mantinha Pedro dentro da seita, pois queria ficar de olho no garoto, manter o inimigo próximo. E Pedro, por sua vez, precisava chegar no ponto final da história que iniciara. Precisariam planejar e manter projetos sociais espíritas. Passapasses, mas esse não era o foco dessa unidade. A seita liderada por Álvaro seguia um rumo completamente diferente, fora do caminho. E fora da trilha poderia significar, para alguns, pensar fora da caixa, sair do senso comum e ir de encontro com o excêntrico, né? Não para Álvaro. Se sentindo o grande exorcista que proferia palavras em latim para alcançar e manter o status do barão exorcista paulistano, o homem praticava magia negra. Essa era uma ótima publicidade, já que a grande mídia crescia em cima do plano. Revistas, emissoras de rádios e jornais eram os grandes chamarizes, mas afugentava o grande público por medo. Quanto a escolher entre receber passes de cunho cristão e aprender a expulsar o demônio do corpo de um amigo, fique sabendo que a grande maioria escolheria os passes. Sendo assim, as reuniões da seita não possuíam exatamente um tema do qual tratar, já que não faziam nada social. Podiam apenas aguardar alguém procurar a sede, amplamente divulgada na mídia, com propagandas tendenciosamente negativas. Então, isento de serviços sociais, a seita tinha suas reuniões basicamente a manutenção da publicidade do pedestal do barão. E foi com essa base de tema que o homem começara a reunião, tirando satisfações com Pedro. O que raios você foi fazer no Ourives? E por que foi falar com meu fiador? Álvaro exibiu o cartão de visita que estava em posse de Pedro, antes que o garoto elaborasse alguma desculpa. Berenice nem pestanejava. Álvaro anunciava as palavras naquele tom baixo, porém grave e firme, como quem quer realmente dar um sermão. Pedro, sem demonstrar uma reação, mirou os olhos firmes de Álvaro em um tom de quase deboche. Fiador? Eu não falei com nenhum fiador. Não tenho ideia do que está falando. Passei num ourives, sim, apenas para pegar mais crucifixos e espalhar para alguns parentes. Foi aí que eu achei um cartão desse tal homem, jogado por ali no chão. Apenas isso. Uma pena o Sr. Ourives ter sido assassinado no meio da madrugada, terminou a frase cerrando os dentes, tão firme quanto um adulto. Naquela sala, Pedro estava sentado em uma cadeira, e Álvaro em pé na sua frente, aproximando tanto o rosto com raiva que um tropeço viraria um beijo. Berenice e Pedro, como dois backing vocals de um cantor qualquer, aguardavam a resolução de tudo aquilo. Falou e eu sei que falou. Marques não foi assassinado. Era idoso, faleceu de causas naturais. Quanto ao fiador, não havia cartões por ali. Apenas eu o conhecia como tal função. Ele não tem emprego de distribuir cartões. Faz meses que apenas me atende ou apenas quem eu envio lá. Preciso renegociar minha dívida com ele e não quero ninguém tendo contatos com o homem. Vou repetir apenas mais uma vez. Por que raios você falou com ele? Dizia, agora ruborizando e colocando a mão no bolso, como se fosse pegar uma arma. Pedro, que não era burro, também vinha com a miniatura em um dos bolsos, furtada do fiador por Rui. Apoiou do mesmo jeito, fazendo com que Álvaro arrepiasse. Nunca sentia que podia ser ameaçado da mesma forma que ameaçava os outros. Não era bem uma ameaça, mas certas coisas não precisam ser verbalizadas para serem reais. Como arrependimentos, culpa de criança, tristeza de bichinhos de rua e frases como sai da frente ou eu atiro, que foram ditas para Pedro naquele momento apenas com um olhar. E esse aviso mental fez Álvaro dar 2 passos para trás, a fim de escutar com mais atenção e segurança a réplica de Pedro. Álvaro, meu caro senhor, jamais estive aqui um dia qualquer enquanto eu caminhava na rua. Não fui eu quem pedi para entrar, mas eu vejo fortemente uma desconfiança por mim. Por quê? E levantou-se do sofá,
diminuindo um pouco o tom discursivo na sua fala. Tens algo a esconder, afinal? O que teme tanto? Falei com Marques para arrumar cruzes. Liguei para um homem influente a fim de divulgar meu serviço de venda de cruzes embebidas em névoa de magia negra, como a sua publicidade adora vender. Como me avisou, daqui a umas semanas, todos os membros da USEB virão para uma palestra liderada pela seita da pessoa mais midiática de São Paulo. O senhor, e apontou para o peito de Álvaro. Pessoas estão vindo do Brasil todo para vê-lo discursar no palco. Antes de desconfiar de mim, veja se há bons espíritos suficientes rodando à sua volta. Espero que não volte a desconfiar de mim. Tenho meus projetos pessoais e não sei no que eles te interferem. Faço votos de que melhore sua saúde psicológica e pare de tomar esses chás alucinógenos, pois o vilão aqui, garanto-lhe, não sou eu. Finalizou, fechando a cara para Plínio, todos em pé ao redor da mesa. Um silêncio constrangedor pairava o ar, com Berenice mirando aquela conversa com cara de perdida. Pois bem, iniciou Plínio, quebrando o silêncio. Digo por hora que haverão diversos médiums e repórteres. Centros de todo o Brasil estarão presentes, de médiums passistas aos que incorporam outros espíritos. Portanto, peço que aproveitem a visibilidade do grupo da USEB para divulgar a imagem positiva do grupo e que trabalhemos mostrando competência. Que competência? Se sequer atendemos alguém? Questionou Berenice, finalmente ganhando voz. Nós não fazemos nada pelo bem espiritual social. Quando nos últimos anos vocês resolveram o problema pessoal de alguém? Pois sim, minha irmã. O que vale é a alma, a propaganda. Não há razões e motivos para nos preocuparmos com o que realmente fazemos se nós podemos fingir que fazemos. Veja como a mídia já é apaixonada por nossos serviços. Não há motivo para dar errado. Não é mesmo, Pedro? Álvaro encarou o garoto, fustigando-o. Pedro exprimiu um risinho apinhado de ironia e, por fim, assentiu com a cabeça. Rui estava dormindo pesadamente na cama, como há muito tempo não dormia. Aquele colchão macio da cama de Pedro era muito mais confortável do que as duras e ásperas calçadas que desfrutara nos últimos dias. Às 10 horas, fora acordado por Júlia, que insistia em desempenhar seu papel maternal. O menino abriu os olhos, acendeu a luz e gritou, ainda sem destrancar a porta. Eu já vou! Desde que Pedro saíra, ainda cedo, para a reunião da seita, a casa continuara dormindo. E assim que despertou, a rotina precisava seguir. Era estranho ver uma família comum, completa e perfeita lhe cuidando, como tinha de ser. Espreguiçou, abriu a janela e apagou a luz. Saiu de pijamas do quarto em passos lentos e foi ao banheiro. De dentes escovados, o garotinho de uma década sentou à mesa dos pais de seu novo amigo. Dormiu bem, Ruizinho? Perguntou com ternura a doce Júlia, mirando o menino em sua frente. Já lhe passava margarina, enquanto ele respondia sonolentamente um sim, quase cochichado. O casal sorria. Estavam felizes por aquele momento. Pareciam estar juntos com a época em que Pedro era pequenino e fazia a mesma coisa. Agora adolescente, sequer lhes dava bom dia. Tiago, você acha que Pedro está metido em algo perigoso? Eu não sei, meu amor, mas eu confio na educação que eu dei para o meu filho. Disse em meio a um amarelo sorriso, bebendo um copo de café com leite. Nosso filho e nossa educação, sim? Completou, um pouco inflamada, Júlia. E onde estavas que não lhe vi ao longo de tantos anos? Tal comentário cresceu internamente da moça e já lhe atacava um certo refluxo nervoso. Não consegues ver que se este pão está aqui hoje foram meus anos trabalhando duro na principal emissora de rádio do país? Não diminua meu papel como mãe, Tiago. Na última vez em que esteve numa mesa com adultos, as coisas acabaram muito mal. Resolveu descer da cadeira e sumir dali. Fugiu para o quarto, e quando os adultos se deram conta, o garotinho já havia deixado a mesa há bons minutos. Uma pena que o garotinho nunca podia desfrutar de sua avançada maturidade para conviver com adultos, que por vezes mais infantis que ele mesmo. Lamentemos. Pedro deixou a seita e voltou para casa. Após deixar Rui a par de tudo o que acontecera na reunião, lembrou que ambos iriam até a imobiliária depois do almoço. De tarde, quando o sol preguiçosamente começava seu repouso e aquela sombra gostosa e serena de fim de tarde se fazia presente, Pedro e Rui se encaminharam para a imobiliária Jânio Imóveis. E mais uma caminhada diária, com Rui disfarçado de qualquer coisa que não lhe pudessem reconhecer. Um chapéu feminino na cabeça, uma camiseta branca rasgada na altura do umbigo, parecendo garras de algum canino,
e calças surradas, apenas de meias, junto com óculos de sol, que ajudava a lhe esconder a fisionomia. Definitivamente, aquele não era sobrinho do barão. O garoto estava ridículo. E Pedro com certeza sairia da imobiliária com mais um foco de humilhação para colocar em sua lista de momentos em que for humilhado publicamente. Conversou com Rui e o garotinho aguardaria do lado de fora. Em meio a muitas ruas, um grande e bonito prédio de 2 andares, cuidadosamente espelhado e com padrão de cores amarelo e azul, descrito Jânio em garrafais letras, e imóveis em ilegíveis e espasadas grafias. Suspirou. Chegaram. Rui esperou do lado de fora, e a porta automática de vidro abriu para o garoto. A imobiliária era grande e entrava agora em uma sala de espera. Todos vestidos de roupas sociais, as mulheres com lencinho azul no pescoço e os homens de gravatas amarelas. Barulho de telefones ao seu redor, catálogos impressos com fotos e especificações de imóveis e inúmeros clientes interessados faziam o estabelecimento estar aparentemente em um ótimo momento de vendas e aluguéis. Pedro retirou uma senha e sentou-se em uma cadeira estofada a alguns metros da porta de vidro. Rui estava do lado de fora, aguardando. Já tardavam 20 minutos quando foi chamado para a mesa de uma atendente com base na senha. E foi. Todos lhe olhavam como se ele não devesse estar ali. Talvez por ser menor de idade aquilo fosse um ambiente incomum. E foi apoiando de seus cotovelos na mesa de madeira envernizada que o garoto iniciou uma prosa não muito convincente, para não dizer imoral. Bem, uma questão. Faço parte da seita do Barão Álvaro e solicito informações sobre o aluguel da casa número 325. A sede dele, sim? Se não for abuso, eu gostaria de ter acesso a informações de cadastro do barão e dos seus documentos também, por favor. E cruzou suas pernas. A moça em sua frente no balcão achou sua atitude bastante petulante e imprudente. Reparou no olhar de exigência e contestou. Eu não posso. Não faz parte da política da loja. Apenas Álvaro pode retirar seus contratos e documentos de nossos arquivos, ou o fiador a quem ele confia o serviço. Agora, por favor, retirem-se da loja imediatamente ou eu chamo a polícia, sim? E sorriu, amarrando seu cabelo em um rabo de cavalo enquanto falava, deixando claro quão pouco se importava com o que o garoto dizia. Derrotado, Pedro se retirou da loja com urgência. Encontrou um Rui esperançoso e, sem falar nada, ele entendeu. É mais uma daquelas coisas que não se verbaliza. Um pedido tímido de socorro, um oferecimento de serviços aéreos de um ambulante ou uma derrota avassaladora. E fora isso que ocorrera. Por fim, Pedro não sabia mais por qual trilha devia seguir. Não tinha mais o ourives, não tinha mais o fiador. Só tinha Rui, a seita, a foto e seu livro de magia negra. Será que esse tempo todo que perdeu investigando Álvaro devia ter entregue Plínio à polícia? Será que achava errado quem era o topo da pirâmide? Será que esse tempo todo demonizou a pessoa errada e acabou vilanizando o Álvaro por coisas que ele não tinha feito? De tudo que foi investigado até então, do que afinal Pedro tinha certeza de estar com a razão? Rui, volta para casa, pediu Pedro, desolado. Preciso ficar sozinho para pensar um pouco. Além disso, tem outra reunião na seita hoje à tarde. Vou andando até lá. Rui despediu-se de Pedro e voltou para casa a pé e sozinho, como solicitado. Uma nova reunião na seita se iniciava no fim daquela tarde. Pedro chegou à sede completamente desanimado. Teria realmente tentado errado com Álvaro. Era o homem inocente? Apenas um incompreendido? Talvez. Mas apesar da frustração, Pedro não entregaria as cartas tão facilmente, pois, por algum motivo, ainda se mostrava confiante. O adolescente chegou à seita com sua roupa comum, sem disfarces. Tentava não demonstrar sua derrota, mas Berenice percebeu seu bode enquanto ficava em silêncio aguardando a chegada de um Álvaro estressado. Pedro já esperava ouvir sermão. Logo que alguém adentrou a portinha de madeira, Álvaro se mostrou com uma postura alegre, quase cantarolando e saltitando. Eles sabiam onde Pedro esteve, e Pedro sabia que ele sabia. Ainda que tudo aquilo não tenha sido verbalizado, ele tinha certeza. Álvaro sabia. Berenice olhava aquele jogo de sorrisos, olhares e muxoxos com bastante atenção, mas talvez sem entender muita coisa. O homem líder, e de chapéu, pediu que todos os membros se sentassem em roda, e assim fizeram. O homem retirou do bolso um papel. A solicitação oficial da USEB estava finalmente em suas mãos. Eles oficialmente apresentariam os grupos e centros espíritas nacionais para todos os presentes. Todos ficaram bastante surpresos e Pedro gostou da ideia.
Era com esse tipo de comprovação oficial que a ansiedade começara a se tornar crescente. Aquele calorzinho interno entregue como presente por um antecipado arrepio selava o convite de estarem presentes naquele momento. Estariam finalmente na conferência espírita como anfitriões. Álvaro, então, proferiu um discurso em voz alta. O que eu tenho aqui em mãos é o meu certificado de barão. Renovado. É o certificado que a seita mais diferenciada de toda São Paulo seja ampla e nacionalmente pronta para atender todos os que necessitarem de correção e auxílio de bons e maus espíritos. Se estamos aqui hoje planejando nossa apresentação, é para garantir a manutenção do meu cargo de líder, a renovação do grupo com novos membros apresentados oficialmente para a organização. Pedro, percebi por diversas vezes que tentou jogar em time adverso. Por muitas vezes idealizando em mim uma figura de vilão. Figura essa inexistente. Eu vi potencial em ti, meu amigo. Se te convidei pessoalmente para fazer parte do grupo, é por confiança e indicações de igual confiança. Berenice, minha irmã. Infelizmente, depois da tragédia com meu sobrinho, não conseguimos progredir muito. Mas todos enxergamos certeiramente que tu tens sensibilidade espiritual e corpo aberto para receber quem tiver que passar mensagens através de ti. Plínio, infelizmente, está sendo procurado e não poderá subir ao palco até tudo ser esclarecido. E aos antigos membros, que Deus lhes guarde. Vi, Pedro, grande desconfiança da sua parte a meu respeito. E, claro, eu respeito a sua opinião. Mas eu não posso deixar de lhe questionar o motivo da desconfiança de um amigo tão próximo. Eu só fiquei duvidoso. Eu não poderia confiar cegamente em um homem exorcista que pode muito bem sequestrar uma criança para inflar seu ego e crescer na carreira de barão, como você adora repetir, disse Pedro, entre dentes. Confesso ser um tanto preconceituoso de minha parte e já solicito teu perdão, mas não posso deixar passar quaisquer detalhes por conta de sua reputação e ligação com magia negra. Berenice, frustrada, olhou Pedro nos olhos. Talvez o menino não fosse quem ela esperava. Entrou no local desconfiando de tudo e todos, revirando o passado de uma família da qual ele não fazia parte. Ora, para quê? Vai cavar até onde? Vai achar o quê? Será que Pedro confiava nela? Após o posicionamento de Pedro, todos ficaram um tanto quanto virados, pois, sem a sua negação, ao contrário, tudo foi confirmado. A razão passou a ser de Álvaro. Cheio de si, o homem lançou um olhar de soberba ao derrotado garoto. Pedro duvidara erroneamente. Álvaro provava estar sensatamente correto, afinal, e poderia, então, ser inocente? Começava a anoitecer. Pedro chegou em casa com ares de derrotado. Subiu o elevador e jogou-se no sofá, retirando o paletó e abrindo 4 botões da sua camisa. Que droga! Errara feio! Em sua primeira missão como detetive. Tudo o que precisava havia feito. Disfarce e busca por provas, nada adiantou, e agora fora passado para trás. A seita estava contra ele, Marques estava morto. O fiador provavelmente se afastaria e ele não teria os arquivos da imobiliária. De que droga ele era capaz, afinal? Para onde tinha que ir para alcançar seus objetivos? O que faria? Quais estratégias usaria para chegar onde queria? Que saco! Júlia e Tiago, na cozinha, sentados à mesa, viram o momento de fúria do filho. Trocaram olhares sem entender. Um pouco envergonhado por demonstrar a derrota, Pedro pediu desculpas e tornou a ler desesperadamente sua cadernetinha, como se quisesse a todo custo encontrar uma resposta ou algum passo em falso. Mas não havia. A falha era sua. As provas haviam sido apagadas, algumas até literalmente. E o que fazer? Júlia chamou ele para jantar e pediu que chamasse Rui. Pedro, ao contrário, seguiu até a cozinha e sentou-se na mesa ao lado do pai. Quando a mãe perguntou por Rui, Pedro retrucou-a com outra pergunta. Mãe, por que você voltou? Por que ficou no Rio por 10 anos e agora me diz que é para ficar? O que está acontecendo? Agora seu tom simulava cinismo, daquele tipo que sai sem querer. São aqueles estranhos momentos em que a frustração fala com você e nem se dá conta do tom que saiu. Até que saia. Eu quis voltar, disse Júlia, enquanto depositava na mesa uma travessa com salsichas dentro de um molho. Comprei nosso apartamento. A Rádio Record quer me contratar como locutora de São Paulo e eu aceitei. Não estava mais satisfeito em terras cariocas e sequer estando longe da minha família. Pensei que ficasse mais feliz em ver sua própria mãe. A moça fingia fazer um bico de tristeza
que harmonizava de maneira extremamente fofa com seu rosto. O menino tirou os olhos da caderneta investigativa que investigava e quase esboçou um sorriso com a cena. Rui apareceu subitamente na cozinha, usando bermudas vermelhas floridas, tão largas que lhe tornavam uma comédia. Viu a cara amarrada de Pedro. Bastou um olhar do garoto para Rui, que percebeu que precisavam conversar. A sós. Ambos foram para o quarto sem soar só um fio de voz até que a porta se fechasse. O que aconteceu, Pedro? Começou Rui, extremamente preocupado, com seus olhinhos negros sem pestanejar, mirados dentro do olho de Pedro. Como eu disse, hoje à tarde teve uma nova reunião na seita, e eu percebi que o Álvaro estava certo. Ele não fez nada de errado, e se fez, não temos como provar. O babaca daquele fiador abriu o bico ao barão. Eu juro, Rui, eu tô a ponto de entregar as cartas. E ao ver o olhar confuso de Rui, você é a carta! Jamais! Não ouse me trair, Pedro, você prometeu! Dizia, começando a se frustrar. Eu já lhe contei o que houve. Álvaro carrega diversos crimes nas costas, só precisamos provar. Aquela seita não é real. Eles não se preocupam com os espíritos de luz, só os de trevas. Precisamos encontrar outra porta e continuar nessa missão. Afinal, estamos juntos nessa ou não? E sorriu de forma gentil, como há tempos não fazia. Pois bem, não deve ser tão difícil. Só precisamos de provas concretas e dentro da lei. Pedro deu um xoxo sorriso de canto de boca, tentando conter uma lágrima que insistia em escorrer. Rui realmente não desistia. Era como Poliana, tentando trazer luz ao mundo, como se visse a luz no fim do túnel, enquanto Pedro não conseguia sequer ver o túnel. Só se via de cara contra um muro, insistindo em andar para frente. No auge de sua frustração, pegou sua caderneta e, sem pensar duas vezes, jogou-a no lixo. Pedro então sentou-se na cama, cabisbaixo. Rui sentou-se ao lado do garoto, sem dizer nada. O silêncio foi avassaladoramente mórbido, até Rui o quebrar em 1000 estilhaços, expondo o que pensava naquele momento. Pedro, não entregue as cartas. Se forem para as mãos erradas, eu perco o truco todo, poxa. Pense no meu lugar. Iremos dar um jeito de incriminar aquele homem. Pedro passou um tempo mirando o nada. Então levantou o olhar e mirou Rui, dando enfim atenção ao que o menino acabara de dizer. Lembrou que, dias atrás, seu pai comentara algo importante, algo sobre procurar um líder religioso de fé, a fim de confrontar as falsidades de Álvaro. Uma luz passou a invadir o corpo de Pedro. Era isso! A título de comparação, poderíamos falar com médiuns e exorcistas de verdade, disse Pedro, animado. Assim provamos que Álvaro não é nenhum dos dois e o entregamos à polícia por seus crimes. Rui, vamos jantar e depois dormir. Sairemos amanhã bem cedo. Faremos uma visitinha a um exorcista de verdade. Certo! Ah, Rui, por favor, pega a caderneta. Já tá aqui, disse Rui, já com a caderneta em mãos, que capturou quando o menino ainda focava algo no chão e sua visão periférica não lhe permitia ver Rui. Pedro sorriu e agradeceu. Foram dormir. Como combinado na noite anterior, Pedro e Rui acordaram cedo. Muniram-se de uma lista telefônica, mapa da cidade, o livro de capa negra, vestiram-se, tomaram o café da manhã e deixaram o apartamento. Saíram sem pronunciar uma só palavra com Tiago ou Júlia, e antes das 8 da manhã já estavam nas ruas. Por algum motivo, Pedro achou sensato que comunicasse Joana a respeito dos fluxos que seguiriam, e resolveu deixar Rui aguardando dentro de uma padaria. O adolescente atravessou a rua em constante velocidade, sem pestanejar até alcançar a porta de sua contratante. A moça parecia ter acabado de despertar e se mostrava fraca emocionalmente. Talvez pelo desemprego, que batia em sua porta mais rápido que a mão de Pedro alcançava a fechadura, mas ambos com a mesma facilidade e velocidade para abri-la. Mas as mãos juvenis de Pedro tinham em si outras questões, como a solução que, quem sabe, devolvesse seu emprego. Coisas que as outras mãos já viravam a fechadura e abriram aquela porta algumas vezes, sequer questionavam sobre benefícios. Azar. Ou não. Mas Pedro não pensou em nada. Apenas viu uma cansada senhora dentro de sua sala de estar, que via por conta da janela estar aberta, localizada ao lado da porta, que não lhe tinha serviço qualquer. O menino abriu a porta com o convite de uma curiosa e abatida Joana.
A roupa do ativo menino, bastante em veraneio dentro do contexto da temperatura, era bem contrastante à do casal bitérmico. Um Felipe sem camisa, adormecido no sofá, roncando com a boca aberta, e uma Joana abraçada a uma manta que a protegia do frio se encontravam no local. Pedro sentou-se humildemente no sofá, com uma estranha sensação de estar atrapalhando a vida do casal. Com a voz baixa, por conta da filha do casal, que dormia a 2 cômodos de distância, o assunto iniciou. Pedro, que não sabia exatamente por onde começar, apenas disse em velocidade alta e volume baixo: Bem, Jô, sabes que tem minha confiança e que farei de tudo para encontrar o Ruizinho, mas tenho outras vertentes para focar minha investigação. E sabes, já que tu mesmo deste-me dicas para aprofundá-las, queria pedir-lhe apenas permissão para seguir por onde quero ir. Quer pesquisar sobre o Álvaro? Sei. Não achas que tenha que me pedir alguma coisa, Pedro? Eu estou te contratando para isso mesmo, cavar até o fundo. E disse, em meio de um sorriso sem graça: Mas acho uma atitude louvável de sua parte me procurar para avisar. Entendo que desconfie de tudo. E pode até procurar por outra pessoa, se quiserdes. Podes até desconfiar de Berenice, que eu não vou pensar mal de ti. É um período delicado, sim, e respeito quaisquer vertentes que queira seguir. E segurando de forma maternal as mãos de Joana, que se apoiavam em forma de concha, Pedro prometeu não a decepcionar. Agora eu vou para uma vertente mais espiritual, como o próprio grupo sempre fez. Mas prometo que eu hei de lhe ter provas concretas e literais para colocar quem quer que seja atrás das grades. Se confias em mim, eu confio em ti. Deus lhe abençoe, menino. E Pedro, alegre com o voto de confiança e sem ser pago, saiu da casa em direção à padaria que cruzaria com Rui. O menino comia um donut de chocolate, olhando a paisagem. Seus óculos de sol não eram bem o disfarce ideal, e se Álvaro passasse por ali, o menino com certeza se ferraria nas mãos do homem. Pedro sorriu, tomou o donut da mão do Rui e puxou o menino pelo estabelecimento. Saíram por trás da padaria para que não fossem flagrados pela ex-doméstica que ainda quedava na sala de estar, observando o movimento da rua através das grades do imenso portão de ferro. Quando os meninos já estavam próximos de uma rua vazia, tornaram a se questionar por onde ficaria o caminho. Pedro pediu que Rui lhe entregasse a caderneta. Precisava anotar algumas coisas. Para você jogá-la no lixo novamente na primeira vez que se frustrar? Eu não. Fico com ela a partir de agora. Rui se agarrou à caderneta de forma responsável e Pedro sentiu ciúmes do caderninho, do qual fora tão próximo. Claro que Rui estava com receio, mas não se deve julgar ações por reações. Pedro tinha seus motivos e, certo ou não, não era justo culpar alguém pelas reações. Reações podem ser errôneas em determinados momentos, o que não significa que os motivos que levaram até essa reação devem ser julgados com preconceito. Não se sabe o motivo pelo qual alguém reagiu. Não julgar as reações sem conhecimento prévio das ações é algo essencial, pois julgamento sem conhecimento prévio é preconceito. Muito bem, fique com esse lixo então. Eu tenho coisas mais importantes para focar agora. Abra uma nova página e anote o que eu direi. Rui abriu a caderneta e preparou um lápis. Bom, enumeremos. O nosso falso ourives está morto e as cruzes não possuem poder algum. O fiador está do lado do Álvaro, mesmo quando sabemos que estão prestes ao despejo. O poderio exorcista que o homem diz possuir nunca correu em suas veias. E por enquanto eu acho que é só. E a seita mentirosa e não atende ninguém, servindo como buraco publicitário para empresas patrocinadoras de sensacionalismo. Anotou tudinho? Tudinho, disse, tomando nota e batendo o lápis com carinho na própria cabeça. Acho que de tudo que foi enumerado, a gente não consegue provar nem metade, começou Rui, com um melancólico discurso realista que beirava o pessimismo. Precisamos de provas, pois é justamente o que faremos agora, seu tapado. Pensemos primeiro em quais as mais fáceis de adquirir. E começamos pelas difíceis. O trabalho fica muito mais prazeroso quando terminado no óbvio, não? Dizia o adolescente com um enigmático olhar planejador. Ao menos que tenhamos por onde começar. Imagino que deve ser ir até um padre exorcista real e dizer o que o Álvaro diz ser, mostrando o livro que furtei da seita. Se anotarmos tudo direitinho, podemos mostrar a todo em cima do palanque dele e provar que Álvaro não é um exorcista. E com a farsa, peça a peça do xadrez vão caindo no chão, disse Rui, fechando a caderneta e guardando sob sua blusa. Tem um exorcista num beco da Vila Madalena que meu tio me levou uma vez. Era uma capelinha na época. E lá ele atendia como padre, confessor e se dizia exorcista. Sempre muito bem recomendado, mas eu nunca o vi em serviço.
Podemos ir lá para conhecê-lo. O que acha? Eu acho válido. Pesquisa aí na lista telefônica por nome e localização exata para não nos perdermos. Não quero desperdiçar um segundo sem respostas ou provas de quaisquer coisas. E Pedro sorriu, mas viu em Rui uma expressão desencantada, que pescou sem que precisasse falar. Você não sabe, né? Saber eu sei. O lugar. Mas eu preciso chegar até o beco, né? Eu juro que aquele tipo de coisa que quando se faz o caminho uma vez, fica fácil de decorar de novo. Mas é que faz bons 4 anos que eu não vou mais lá. Seria um milagre lembrar o nome. Não é tão necessário. Não há de ter tantas igrejinhas no local. Apenas peço que fique atento. Não pode ser visto. E preste atenção no conto de informações de Álvaro há de ser explanada para fazê-lo contar. Determinadas coisas são limites que não devem ser contadas para um idoso pároco qualquer. E Rui sorriu. Então, omitimos tudo antes do famigerado jantar de expulsão, sim? Chateado, Rui achou que o melhor remédio era concordar mesmo, mas não o fazia de bom grado e Pedro sabia. Claro que se sobrassem oportunidades, colocar a boca no trombone podia ser bem gostoso, mas não era o momento ideal e podiam estragar o próprio plano. Bartolomeu dormia tranquilo naquela manhã, quando alguém atirou uma pedra na sua janela e acidentalmente quebrar o vidro. Com um susto, o garoto calçou os chinelos e caminhou lentamente até a janela, temeroso. Apertou os olhinhos e olhou. Nada além do muro. Um grito lhe tomou a voz e lhe possuiu de susto. Uma loirinha empoleirada em cima do muro cinza que cercava sua casa da mesma forma que Rui fizera. Droga, Rô, por que me assustar assim? E colocou a mão direita do lado esquerdo do peito por dentro da camiseta, como se por algum motivo aquilo fizesse seu coração bater mais devagar. Desculpa, você quer entrar? Sai você, ora! E pulou para o lado da rua. Ela o procurou mesmo depois do beijo? Não era natural que ambos se afastassem, afinal? Pois bem, ela o aguardava. Nem trocou as vestimentas. Abriu a porta que acessava a sala de estar e seguiu até a pracinha, 2 ruas atrás da sua casa. Eu te desculpo, disse Rosália, assim que sentaram no confortável banquinho de madeira. O menino se calou, cabisbaixo. Não faça mais isso e eu finjo que esqueci, sim? O garoto assentiu com a cabeça. A menina puxou o vestido para frente, para incomodar-lhe menos a parte interna da coxa quando cruzava a perna uma por cima da outra, seus olhinhos refletindo o sol. Eu tenho mais uma coisa para te contar, mas eu peço que mantenha a calma e contenha a euforia. E o garoto levantou os olhinhos para a menina que respirava fundo para contar a novidade. Eu vi o Rui. Bartolomeu deu um pulo ficando em pé, mas no autocontrole sentou-se novamente e travou. Não sabia o que dizer. Ele está com Pedro. O mesmo menino que fora ajudar-lhes no dia que Rui fugiu agora cuidava do menino. Bartolomeu não sabia o que pensar. Ele está bem. Só não conte nada, por favor. Ele será devolvido assim que terminar o que ambos planejam. E ao mirar, o menino gordinho estava congelado, sem falar nada. Rosália deu um bufetão na face. Vamos, diga algo, homem! O menino sorriu e abraçou a menina, chorando sobre as tranquilas folhas de ipês que lhe proporcionavam uma agradável sombra. O homem de gravata, camisa branca, com a barba por fazer e fisionomia apavorante, era o único companheiro de Berenice na sede da seita naquele começo de tarde. A moça de negros cabelos e olhos castanhos ainda se lamentava pela ausência de Rui e não se acostumava com a ideia. Só a ideia do garotinho ter falecido já lhe fazia escorrer lágrimas pelas suas rosadas bochechas. Estava em horário de almoço e resolveu almoçar na seita mesmo, onde encontrou um pensativo Plínio olhando para um Jesus crucificado em miniatura na parede. A moça sentou-se no sofá, com a marmita quente retirada do porta-luvas, com carne moída, arroz e feijão, e comia de colher, assistindo Plínio fazer aquela cena toda contemplativa. É incrível como Jesus é injusto, não? Disse, ainda mirando no fixo ponto. Sangrou, morreu, foi humilhado, torturado e escravizado, mas não foi por mim. Eu nunca fiz nada de ruim nem de bom nem para ele. Eu não vou às igrejas para evitar contato com esse ingrato homem de 3 décadas. Pois veja, se Jesus fez tudo por nós, por que raios eu sou obrigada a me contentar com pouco? Por que eu não consigo um emprego? Ou então, por que motivo ou circunstância ainda existem escravos como ele fora? Ele nos comanda ou nós somos comandados por um inexistente profeta que quer matar cada um de nós, de desgosto e ódio de um pelos outros? Veja,
Se uma imagem cristã sequer tivesse sido criada, seríamos judeus ou até ateus. E não teríamos essas guerras idiotas sobre qual é o livro sagrado correto. Eu acho uma enorme perca de tempo, e eu já estou cansado de fazer isso. Ora, Plínio, se não acredita numa figura cristã, por que raios trabalha para Eusébio? Sabe que para sermos espíritas não basta conversão, temos que crer com o coração, de verdade. Não acho justo culpar Jesus por um livre-arbítrio literalmente humano. Deus se fez homem para testar e entender como é difícil e sujo ser humano pecador. Mas o perdão que ele sentiu e contagiou a todos com sua encarnação terrestre fez aos presentes entender sua real mensagem. Deus nos quer bem, mas não manda mais. São milhões de pessoas com ensinamentos, parábolas indiretas no meio das histórias, carregando um chapéu escrito livre-arbítrio no topo da cabeça. Jesus dá um igual para cada. Não podes furar o chapéu e culpá-lo por isso. Respondia Berenice, começando a achar o debate interessante, mas iniciado estranhamente por parte de Plínio. Era quase injusto um homem tão pouco cristão, dentro de um grupo com foco tão espiritual e essencialmente cristão. Por quê? Sabes muito bem por que eu fiquei. Horácio montou o grupo espírita, convidou os amigos e logo mais os inscreveu para Eusébio, sem o nosso conhecimento. Fora muito difícil conviver com um homem tão cabeça dura quanto ele. Mas eu não posso fazer mais nada. E aliás, por que quando o seu Jesus dá dicas espirituais está correto e quando profetas de outras religiões fazem o mesmo estão errados? Não seja religiosamente egoísta. Duvide sempre. Antes ser questionadora do que ser aficionada. Berenice lacrimejou ao ouvir o nome de Horácio. Buscava argumento enquanto mastigava. Mas eu duvido, sempre. Jamais pense que sou capaz de aceitar afronta sem questionar. Então para de graça. E não ouse botar Horácio no meio disso. Questionar minha religiosidade é viável, mas minha fidelidade não. Eu sou fiel a todos, sem exceção. Não me chame nunca de egoísta. Não trabalhe na Eusébio se questiona tanto o nosso Deus poderoso. Eu sei que minha fé por mim é a correta por pura crença e nada me tira dessa afirmação. Fútil. Afirma que acredita apenas porque acredita. Não podia ser mais tola. Entrei e estou aqui na Eusébio por fidelidade e interesse por tão místicos assuntos. Não lhe dou o direito de questionar o porquê eu fiquei, já que eu nunca dei dor de cabeça para nenhum presente, exceto por alguns contratempos, dizia em sorriso cínico que cortava seu cavanhaque com ironia. Nossa, estás em prazer de ofender hoje, sim? Disse Berenice, sentindo uma raiva crescente no seu estômago. Você errou há um mês e sabe que justificou e motivou o sumiço do meu filho. Sabe também que ficar atrás das grades é questão de tempo até que as investigações cessem. Mas não entrarei nesse mérito. Não posso deixar de reparar o cinismo no seu tom de voz quando iniciamos o assunto. É algum tipo de ateu infiltrado, Plínio? Começou a lacrimejar com a petulância do homem, que refletia em sintomas na própria Berenice. Infiltrado? Pois sou membro legítimo desde os primórdios. Se tem algum infiltrado aqui, há de ser Pedro e você, que recentemente entraram sem quaisquer critérios. Pois bem, termino aqui meu discurso. Mande mensagem a Horácio por meio da sua forma especial de comunicação. E levantou-se da cadeira, indo a um quarto de arquivos e deixando Berenice sozinha, vermelha de raiva e ofegante, com seu argumento rebatido. Ao menos eu tenho como me comunicar com quem você matou, grita Berenice da sala, seguindo por um estrondo metálico que indicava uma forte batida na porta de saída do local. Desgraçado, assassino! Não duvido que tenha matado o Rui. E saiu, batendo os pés pelas ruas paulistanas e sem rumo, abandonando ao meio a reunião a dois. Bartolomeu mirava ainda em silêncio os olhos de Rosália. Sabiam mais que Berenice e, obviamente, seguiam porcamente uma ajuda para encontrar um Rui que nunca seria achado. Mas eles sabiam, né? Rui havia confidenciado apenas a eles e a Pedro. E isso era, a Bartolomeu, um tremendo conforto e privilégio. Depois de tanto tempo, tanto choro, tanta busca, Rui estava bem e sendo bem cuidado. Era o que precisavam ouvir. Sorriram, olhando contemplativamente para a face um do outro. Bartolomeu levantou-se e esticou seu braço direito, como convite para a valsa. Vamos ao Ibirapuera? Eu estou tremendamente feliz a fim de distrair a cabeça também. O que achas? Disse o garotinho sorridente, convidando a melhor amiga para um passeio. Em contragosto, a menina levantou-se e disse com um muxoxo. Bartô, da última vez que resolvemos fazer um passeio a sós, me beijaste contra a minha vontade.
E da penúltima me humilhei publicamente no circo. Não mais sufocarei lugares públicos para passar vexames. E o menino sorriu, carinhosamente. Ah, Rô, não precisa ficar assim. Fizeste meu dia mais feliz, eu hei de fazer o seu. É só a gente não se deixar levar por coisas idiotas e resistir à tentação de responder aleatoriamente qualquer um que nos falar sem que tenhamos pedido. Por fim, iremos a pé. Eu não tenho dinheiro para táxi e em Berenice não havia de entender o motivo para tal felicidade. Acompanha-me? A garota não respondeu. Virou os olhos para cima e continuou o trajeto em frente, guiada por um animado Bartolomeu, ao longo de meia São Paulo até o parque. A resposta fez o garoto dar um pulinho de alegria, dando soquinhos no mesmo de forma extremamente infantil. Pé ante pé, iam caminhando em atenuada velocidade. Não era exatamente devagar, mas com certeza não estavam rápido. Mas afinal, o que mais tinham para fazer aquela tarde se não gastar o tempo com uma confortável caminhada ao sol ao lado de amigos? Bartolomeu estava eufórico, e essa energia refletia em Rosália, que via naquele amigo o melhor que poderia ter. Muito mais infantil que ruim, sim, mas essa infantilidade é o que lhe tornava especial, e o fazia realmente ser o Bartolomeu. Se ele é quem ele é hoje, é justamente por causa dos elefantes de marionete que apontava nas ruas cada vez que os via. 8 vezes só nos últimos minutos. Era por causa dos bonequinhos de super-herói com capas e as bicicletas que viam encostadas no muro de um vendedor idoso por ali. O garoto era especial por ser ele, e se não fosse assim, não seria Bartolomeu, e não conseguiria ser tão especial. Rosália sorriu ao sentir o cansaço nas panturrilhas ainda no meio do caminho, e perguntou para Bartolomeu por que eles não faziam aqueles passeios de bicicletas, afinal. A resposta do menino chocou a menina de forma natural, quase cômica. Eu não sei andar de bicicleta. Sequer tenho uma. Meu pai fala que é desnecessário. Tenho pernas boas para ótimas caminhadas. E que jamais iria gastar tantos cruzados em uma burrice dessas. Fora que agora eu estou velho demais para aprender. E parou a caminhada, olhando para uma surpresa Rosália, que achava o depoimento triste e fofo ao mesmo tempo, com uma melancólica carinha apertada ao sol. Ó, se você comprar uma, eu te ensino a andar. Deus que me perdoe fazer tudo o que há de ser feito para todos os lugares dessa cidade a pé. E olhou para o Bartolomeu, quase chateado, mas emendou em seguida. Imagine nós dois. 2 não, 3. Eu, tu e Rui. Todos descendo e apostando uma corrida nessa descida qualquer vazia dos asfaltos da cidade. E fazia com a palma da mão apontada para baixo uma simulação que mais lembrava uma montanha-russa. Aí desviamos os carros, pedestres, até chegar todos no ponto final. E a menina sorria brilhantemente. Ai, ia ser demais, Bartô. Qualquer coisa eu posso te ensinar com a minha bicicleta mesmo, sim? Eca! A sua deve ser aquelas rosas com cestinha na frente. Isso é coisa de macho andar? E mostrou a língua em reprovação. Agora foi uma atitude de Bartolomeu que não admirava mais Rosália. Estava aí uma desvantagem em ser garota. Amadurecimento psicológico mais adiantado do que os meninos, o que a deslocava do sentido deste que por vezes dizia coisa de vergonha alheia. Fuzilou Bartolomeu com o olhar. E o menino reagiu com frases do tipo: Desculpa, mas o que eu fiz? Essa forma sonsa do garoto lhe enchia de raiva e consumia seus punhos, que cerravam, colados às suas coxas, para evitar que cometesse alguma burrada. Mantinha-se em silêncio agora, deixando a máquina de falar bobagens trabalhar sozinha. Ela já tinha dado corda mesmo e funcionava muito bem sozinha, em uma forma simples e sutil de quebrar o clima ou acabar com qualquer assunto. Rui sorriu sem graça. Não fazia a mínima ideia. Ao menos sabia o bairro e reconhecia por fora a bendita capela. E iria até lá. Mas como? Às cegas? Pedindo informações? Ai, Rui, eu não posso achar a igreja se não tens a mínima noção de onde ela fica. Eu preciso de uma ajuda sua e sabes disso. Faça um esforço. Essa igreja é nossa última esperança. Começava o impaciente Pedro, sentindo o fio de suor escorrer por sua nuca debaixo do sol e sozinhos numa calçada. Ai, eu sei, Pedro, mas eu não faço milagres. Não como este padre. Mas eu prometo fazer o possível. Sabes ir até a Vila Mariana? Nós marcamos uma confissão com ele e esclarecemos tudo o que temos que perguntar. E sorriu, tentando ser simpático o suficiente para amenizar tudo o que sentira de culpa há alguns minutos, por uma ideia com um enorme furo de roteiro que não encontrava amarras a não ser tentativa e erro. O problema era esse, afinal. Erro. Inclusive, eu trouxe algo de importante que o babaca esqueceria se eu não fizesse o trabalho de relembrar.
e tirou debaixo da sua axila direita algo que Pedro jurava até agora ser uma bíblia. Mas era o livro de magia negra furtado da sede de Álvaro. Era o livro do qual questionariam. Este, descrito na capa, como Ebet Focus. E o mesmo estava gravado nas cruzes. Talvez essas palavras realmente faziam algum sentido. Ou não. Talvez descobrissem apenas hoje conversando com o exorcista. Mas esse livro, Ebet Focus, sem autores, não tinha nada que poderia levar à resposta, a não ser falar com alguém mais experiente sobre o assunto, como o padre exorcista que, pelo jeito, não encontrariam tão cedo se dependesse do Rui. Claro que era uma cobrança meio injusta para uma criança de 10 anos, com as únicas memórias do local de vários anos atrás. Mas poxa vida, como que eles seriam capazes de prosseguir com tudo aquilo boiando daquele jeito? Ah, obrigado, Rui! E passou as mãos pelo cabelo do garotinho, que se irritou ao ser tratado como criança novamente. Costume repetido diversas vezes e repudiado pelo menininho todas as vezes que era refeito. Consciente que realmente não se lembraria do livro se fosse o menino. Consciente de que realmente não se lembraria do livro se não fosse por Rui. O livro Ebet Focus batia perfeitamente com o crucifixo produzido anteriormente por Marx. Poderia ser uma espécie de marca ou um tipo de movimento separatista por parte dessa seita da Eusébio. Mas eu fico confuso. A Vila Mariana é um bairro enorme. Andaremos por lá e, com cuidado, perguntaremos a existência de sedes religiosas próximas do local. Agora vamos sair logo no meio da rua, pois é perigoso para alguém tão visado como você. Alguém como eu. Sabe que se estou correndo riscos é por causa daquela droga de seita do qual você está. E agora tão emaranhado que não consegue mais distinguir o que é ou não perigoso. Disse Rui, orgulhoso e culpando Pedro pela própria atitude irritantemente protetiva. Ora, Rui, sabe que se eu estou lá dentro é para lhe proteger. Vamos continuar investigando e cavando a cova de Álvaro. Não literalmente, como ele costuma fazer, é claro. Mas há na seita determinadas coisas sem resposta, da qual eu não posso ignorar. E sabes bem disso. Sequer sei quem é Horácio. Eu não vou encontrá-lo em listas telefônicas. Eu tenho pistas tão aleatórias que eu podia ficar até amanhã imaginando coisas que eu não iria encontrar nada desse rapaz. Faz 10 anos daquela foto, disse frustrado Pedro. Se eu encontrasse esse homem, eu podia ter a resposta. Seria esse homem a chave para o que eu tanto busco? A resposta do que eu procuro? Ele é o único fundador da seita que não está sendo influenciado nessa aura maléfica. O único fundador que está desde a fundação desse estranho grupo e que não está sendo subornado ou ameaçado por Álvaro. E é encontrando ao menos o padre que eu sei que eu posso ser capaz de prosseguir as buscas e finalmente encontrá-lo. Se ao menos houvesse um mísero registro... Ué, basta que procuremos no cartório, horas, disse Rui num pulinho alegre. É lá que ficam os registros, não é? Lá teríamos informações de data de nascimento, nome dos pais, herdeiros e outras coisas. Eu penso que seria ótimo. O problema é encontrá-lo no meio de tantos Horácios, concluiu por fim meio desanimado. Eu concordo, mas é uma ideia genial. Basta que marcássemos de madrugada. Invadiríamos os registros no cartório e por fim procuraríamos. Não deve ser tão difícil. O cartório mais perto da sede da seita deveria ser onde o homem foi registrado, pela amabilidade de se viver em bairros próximos. Aí nós separamos e vemos por fotos quais os Horácios presentes. E aí a gente vota por eliminatória. Quem sabe não o encontramos? Sabendo seu nome completo, poderíamos seguir no rumo certo para derrubar a seita final. E se o homem abandonou o grupo, deve saber muito bem os podres deles. Afirmativo! Bom, agora vamos focar na igreja. Eu não quero me perder novamente. Estamos quase lá e eu já estou cansado desse sol. Logo mais, continuemos a planejar, Pedro, concluiu Rui. E por fim, resolveram seguir o trajeto pelas ruas, a pé, de onde Pedro jurava que culminaria no bairro tão especificamente citado por Rui.